Aqui está um fato que desafia a lógica. Sertanejos trabalham sob sol escaldante, em temperaturas acima de 40 graus, com acesso limitado à água, e raramente sofrem desidratação severa. Enquanto isso, turistas e pessoas de outras regiões chegam ao sertão, bebem litros e litros de água e ainda assim acabam no hospital com desidratação. Como isso é possível? Como alguém que bebe menos água consegue ficar mais hidratado do que alguém que bebe muito mais? A resposta não está na quantidade de água que você bebe, está em como seu corpo processa essa água. E os sertanejos descobriram, há 300 anos, segredos de hidratação que a ciência moderna só recentemente começou a entender. Esta é a história de como uma população inteira desenvolveu resistência fisiológica à desidratação. E o que você está prestes a aprender pode literalmente salvar sua vida em situações de calor extremo ou escassez de água. Deixe eu começar explicando o que é desidratação e por que ela é tão perigosa. Seu corpo é aproximadamente 60% água. Essa água não está apenas lá ocupando espaço. Ela tem funções críticas, transporta nutrientes, regula a temperatura, lubrifica articulações, elimina toxinas. Quando você perde água através de suor, urina e respiração e não repõe adequadamente, seu volume sanguíneo diminui. Seu sangue fica mais espesso, seu coração precisa trabalhar mais para bombear esse sangue espesso. Sua pressão arterial cai, seus rins começam a falhar. Seu cérebro, que é 75% água, começa a funcionar mal. Desidratação de apenas 2% do peso corporal já causa fadiga e redução de performance. Desidratação de 5% causa tontura, dor de cabeça, náusea. Desidratação de 10% é uma emergência médica. Acima de 15% é potencialmente fatal. No sertão, onde temperaturas ultrapassam 40 graus e umidade é baixíssima, uma pessoa pode perder 2 a 3 litros de água por dia apenas através de suor e respiração. Sem reposição adequada, desidratação severa pode ocorrer em 24 a 48 horas. Então, como os sertanejos evitam isso? O segredo tem 3 componentes: adaptação fisiológica, estratégias alimentares e técnicas de hidratação. Vamos explorar cada um. Primeiro, adaptação fisiológica. Sertanejos que vivem no sertão desde a infância desenvolvem adaptações corporais reais e mensuráveis. Não é apenas costume ou hábito, é mudança biológica. A primeira adaptação é a eficiência renal aumentada. Os rins de pessoas adaptadas ao calor e à escassez de água se tornam mais eficientes em reter água. Eles produzem urina mais concentrada, perdendo menos água. Estudos mostram que sertanejos nativos produzem urina com concentração de solutos até 30% maior que pessoas de regiões úmidas. Isso significa que eles eliminam a mesma quantidade de resíduos metabólicos usando menos água. A segunda adaptação é a taxa de sudorese otimizada. Isso parece contraditório, mas pessoas adaptadas ao calor, na verdade, suam mais eficientemente. Elas começam a suar mais cedo quando a temperatura sobe, mas o suor é mais diluído. Por quê? Porque suor diluído evapora mais eficientemente, proporcionando melhor resfriamento. E porque suor diluído contém menos eletrólitos, então você perde menos sal e minerais essenciais. Sertanejos adaptados perdem até 40% menos sódio no suor comparado a pessoas não adaptadas. A terceira adaptação é o volume sanguíneo aumentado. Pessoas que vivem em calor crônico desenvolvem volume sanguíneo 10 a 15% maior que a média. Mais sangue significa melhor capacidade de transportar calor do núcleo do corpo para a pele, onde pode ser dissipado. Também significa que você pode perder mais fluido através do suor antes que seu volume sanguíneo caia a níveis perigosos. Essas adaptações não acontecem da noite para o dia. Elas levam semanas a meses para se desenvolver, mas uma vez estabelecidas,
Elas tornam a pessoa significativamente mais resistente à desidratação. Agora vamos falar sobre estratégias alimentares, porque aqui está onde os sertanejos realmente brilham. Eles entenderam muito antes da ciência moderna que hidratação não é apenas sobre beber água, é sobre reter água. E certos alimentos ajudam seu corpo a reter água. O primeiro alimento-chave é a rapadura. Rapadura é açúcar de cana não refinado, moldado em blocos. Sertanejos comem rapadura constantemente, pequenos pedaços ao longo do dia. Por quê? Porque açúcar no sangue ajuda a reter água. Quando você tem glicose na corrente sanguínea, seus rins retêm mais água para manter o equilíbrio osmótico. Além disso, rapadura contém minerais que o açúcar refinado não tem: potássio, magnésio, cálcio. Esses minerais são eletrólitos essenciais. O segundo alimento-chave é a carne seca ou carne de sol. Carne seca é carne bovina curada com sal. Sertanejos comem carne seca regularmente. O sal na carne ajuda a reter água. Quando você consome sal, seu corpo retém água para manter a concentração de sódio no sangue em níveis seguros. Isso parece contraditório, porque sempre ouvimos que sal desidrata. Mas isso só é verdade se você consome sal sem água suficiente. Se você consome sal e água juntos, o sal, na verdade, ajuda seu corpo a reter a água que você bebe. O terceiro alimento-chave é o feijão. Feijão é rico em fibras solúveis. Essas fibras absorvem água no intestino e a liberam lentamente. Isso significa hidratação mais estável ao longo do dia, em vez de picos e quedas. Feijão também é rico em potássio, um eletrólito crucial que trabalha em conjunto com sódio para regular o equilíbrio de fluidos. O quarto alimento-chave são frutas nativas da caatinga: umbu, maracujá do mato, licuri. Essas frutas têm alto teor de água e são ricas em eletrólitos naturais. Sertanejos comem essas frutas quando disponíveis, não apenas pelo sabor, mas pela hidratação que proporcionam. Agora vamos falar sobre técnicas de hidratação, porque aqui é onde o conhecimento sertanejo realmente desafia a sabedoria convencional. A primeira técnica é: nunca beba água pura em grandes quantidades. Sertanejos sempre adicionam algo à água: sal, açúcar, suco de limão ou uma combinação. A mistura mais comum é água com sal e rapadura dissolvida. Isso cria uma solução de reidratação oral caseira, quase idêntica aos soros de reidratação vendidos em farmácias. Por que isso funciona? Porque água pura, especialmente em grandes quantidades, pode, na verdade, piorar a desidratação. Quando você bebe muita água pura rapidamente, você dilui os eletrólitos no seu sangue. Seus rins respondem eliminando o excesso de água para restaurar o equilíbrio eletrolítico. Resultado: você urina muito e continua desidratado. Quando você bebe água com sal e açúcar, seus intestinos absorvem a água muito mais eficientemente. O sódio e a glicose ativam transportadores específicos nas células intestinais que puxam água para dentro do corpo. Você retém mais da água que bebe. A segunda técnica é: beba pequenas quantidades frequentemente, não grandes quantidades raramente. Sertanejos bebem alguns goles a cada 15 a 20 minutos durante o dia. Eles nunca bebem 1 litro de uma vez. Por quê? Porque seu intestino só consegue absorver cerca de 200 a 300 mililitros de água por vez. Se você bebe mais que isso, o excesso simplesmente passa pelo seu sistema sem ser absorvido. Pequenas quantidades frequentes mantêm hidratação constante. A terceira técnica é: beba água morna, não gelada. Isso parece loucura em calor extremo. Todo mundo quer água gelada, mas água gelada causa vasoconstrição no estômago, reduzindo a taxa de absorção. A água morna é absorvida mais rapidamente. Além disso, água gelada pode causar choque térmico quando você está superaquecido, levando a câimbras estomacais. Água morna é mais gentil com o sistema digestivo. A quarta técnica é:
Monitore a cor da urina. Sertanejos aprenderam a avaliar seu estado de hidratação pela cor da urina. Urina clara ou amarelo muito claro significa que você está bem hidratado. Urina amarelo escuro ou âmbar significa desidratação. Urina marrom ou laranja é emergência. Esse método simples é tão eficaz quanto qualquer teste médico para avaliar hidratação. A quinta técnica é: aumente a ingestão de água gradualmente quando o calor aumenta. Não espere sentir sede. Sede é um sinal tardio de desidratação. Quando você sente sede, você já perdeu 1 a 2% do seu peso corporal em água. Sertanejos bebem preventivamente, antes de sentir sede. Agora, você pode estar pensando, isso é apenas sabedoria popular ou a ciência validando essas técnicas? A resposta é: há décadas de pesquisa científica confirmando cada uma dessas práticas. A Organização Mundial da Saúde desenvolveu a fórmula de soro de reidratação oral na década de 1960. A fórmula: água, sal e açúcar. Exatamente o que sertanejos vinham usando há séculos. Essa fórmula salvou milhões de vidas em casos de desidratação por diarreia ao redor do mundo. Estudos de fisiologia do exercício confirmaram que hidratação frequente em pequenas quantidades é mais eficaz que hidratação infrequente em grandes quantidades. Atletas de resistência usam essa técnica. Pesquisas sobre adaptação ao calor confirmaram todas as adaptações fisiológicas que descrevi: eficiência renal aumentada, sudorese otimizada, volume sanguíneo expandido. Essas adaptações são reais e mensuráveis. Estudos nutricionais confirmaram que eletrólitos na água aumentam dramaticamente a taxa de absorção intestinal. Isso é chamado de transporte acoplado de sódio-glicose e é a base de todas as bebidas esportivas modernas. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia estudaram populações sertanejas e confirmaram que elas têm taxas significativamente mais baixas de desidratação severa comparadas a populações urbanas expostas ao mesmo calor. O conhecimento tradicional estava correto. Então, o que podemos aprender com os sertanejos sobre hidratação? Primeiro, que adaptação ao calor é real. Se você vai viver ou trabalhar em ambiente quente, dê tempo ao seu corpo para se adaptar. Não espere ter a mesma tolerância ao calor no primeiro dia que você terá após semanas de adaptação. Segundo, que hidratação é sobre qualidade, não apenas quantidade. Água com eletrólitos é infinitamente mais eficaz que água pura. Se você está em situação de calor extremo ou exercício intenso, adicione sal e açúcar à sua água ou use bebidas esportivas comerciais. Terceiro, que frequência importa. Beba pequenas quantidades ao longo do dia, não grandes quantidades de uma vez. Mantenha uma garrafa de água com você e beba alguns goles a cada 15 minutos. Quarto, que alimentação afeta a hidratação. Coma alimentos ricos em eletrólitos, frutas, vegetais, carnes, grãos integrais. Evite alimentos processados que são ricos em sódio, mas pobres em outros eletrólitos. Quinto, que prevenção é melhor que tratamento. Não espere sentir sede. Beba preventivamente. Monitore a cor da sua urina. Se estiver escura, aumente a ingestão de fluidos. Deixe eu te dar um exemplo moderno da importância desse conhecimento. Em 2019, durante uma onda de calor no sudeste do Brasil, hospitais ficaram lotados de casos de desidratação. A maioria das vítimas eram pessoas que estavam bebendo água, mas água pura, em grandes quantidades. Elas estavam desenvolvendo hiponatremia, uma condição onde o sangue fica muito diluído. Médicos começaram a recomendar exatamente o que sertanejos fazem há séculos: água com sal e açúcar, em pequenas quantidades frequentes. O segredo sertanejo de nunca desidratar não é mágico. É ciência aplicada através de 300 anos de tentativa e erro.
É entender que hidratação é um sistema complexo que envolve não apenas água, mas eletrólitos, alimentação, adaptação fisiológica e comportamento. Os sertanejos dominaram esse sistema. Eles transformaram um ambiente hostil em um lar. E eles têm muito a nos ensinar sobre como nossos corpos funcionam e como podemos otimizar nossa saúde em condições desafiadoras. Se você vive em clima quente, se pratica esportes, se trabalha ao ar livre ou se simplesmente quer entender melhor como seu corpo funciona, os sertanejos são mestres que você deveria estudar. Seu conhecimento, testado por gerações, validado pela ciência moderna, é tão relevante hoje quanto sempre foi. Se você achou essa história valiosa, se inscreva no canal. Há muito mais conhecimento tradicional brasileiro que merece ser compartilhado. Conhecimento que pode melhorar sua saúde, sua performance e até salvar sua vida. E aqui está minha pergunta para você. Você já sofreu desidratação? Como você lida com hidratação em dias quentes? Você usa alguma técnica especial? Deixe nos comentários. Adoraria aprender com sua experiência também. Até a próxima.